Olá, esta é a disciplina de elaboração de projetos sociais. Eu sou o professor Rodrigo Stumpf Gonzalez e essa é a nossa 7ª aula. Dando continuidade à discussão da estrutura do projeto, hoje nós vamos falar sobre o orçamento, sobre o cronograma e outros anexos que podem ser incluídos dentro de um projeto. Em primeiro lugar, falando de orçamento, importância do orçamento. O orçamento é o que dá materialidade ao projeto, onde vão ser discriminados os recursos necessários para sua execução, onde é apresentada a fonte ou fontes de receita para sua execução e como será destinada a despesa. Uma classificação, geralmente, dos diferentes tipos de despesa em que vai ser executado o projeto. Nesse sentido, quando nós falamos em fontes de receita, é importante discriminar, na execução de um projeto, quais são as fontes próprias da instituição que está executando o projeto e quais as fontes que dependem de financiamento de terceiros. Por exemplo, aquelas em que vai se captar o recurso ou se espera o repasse do recurso por parte de uma instituição como o poder público ou um fundo ou algum concurso de projetos. E nesse sentido, também é importante diferenciar dentro do orçamento quais são recursos financeiros e que outros elementos são considerados fontes de natureza não monetária. Falando no processo de classificação da despesa dentro do orçamento. O critério adotado por grande parte das instituições é oriundo de um critério que vem do poder público. A Lei 4.320, de 64, que nós já discutimos nas primeiras aulas, apresenta o modelo de classificação da despesa dentro do orçamento público. Grande parte das instituições faz um uso, ao menos assemelhado, dos elementos de classificação que vêm desse critério, ainda que podem haver algumas diferenças e nem sempre o critério é exatamente igual. Um dos elementos, por exemplo, que é baseado na lei de orçamento, é uma distinção entre despesas correntes e despesas de capital. Falando dessa classificação de despesas, o que são despesas correntes? De que estamos falando nesse caso? Em geral, aquelas que, digamos, de alguma forma terminam dentro de um curto espaço de tempo ou, digamos, têm a sua execução num tempo determinado. Os gastos de pessoal, todas as formas de material de consumo, que é identificado como aquele de pouca durabilidade ou de uso imediato, serviços de terceiros, que são formas, digamos, de execução de serviços que necessariamente não são de pessoas contratadas diretamente pela instituição, mas podem ser empresas prestadoras de serviço ou, digamos, a execução por um profissional autônomo. E, por fim, diversas formas de encargos, de despesas extras, como, por exemplo, naqueles casos em que é necessário o recolhimento de tributos ou o pagamento de taxas bancárias, entre outros elementos que não estão enquadrados nas demais categorias. Dentro dessa classificação de despesa, quando falamos de despesas de capital, aqui estamos dando a entender que são aquelas que têm uma duração no longo prazo. Por exemplo, obras dentro de um espaço físico, seja ampliação, construção, remodelação de um prédio, a compra de equipamentos cuja durabilidade é de longo prazo, ou formas de material permanente. Entre os equipamentos, podemos pensar, por exemplo, em computadores, veículos, entre outros elementos. Material permanente é aquele material cujo critério de durabilidade faz com que ele, digamos, não se desgaste com o seu uso contínuo. São, por exemplo, livros, no caso de uma instituição que vai adquirir material didático, pode ser, dentro de um equipamento de computador,
um periférico como um disco duro externo, diferentemente, por exemplo, se nós pensarmos numa memória flash do tipo pendrive, que é considerada material não permanente, material de consumo, porque se desgasta ou pode se perder rapidamente. Então, essa é uma primeira grande distinção, ou seja, as despesas correntes são aquelas efetuadas de forma imediata, as despesas de capital são aquelas que têm um impacto de longo prazo. Em relação à classificação da receita, nós falamos que pode ser feita uma distinção entre fontes de terceiros, ou seja, aquela fonte que nós vamos buscar o recurso externamente, e fontes próprias da própria instituição que está executando o projeto. Um dos elementos importantes é a possibilidade de inclusão de receitas de natureza não monetária, ou seja, que não são recursos financeiros captados pela própria instituição. É possível incluir dentro de um projeto, por exemplo, uma avaliação do custo do uso do espaço físico próprio, quando a instituição detém esse tipo de equipamento, a existência de um corpo de funcionários que é pago por outras fontes que não aquela do projeto no qual está captando o recurso, ou ainda, por exemplo, a estimação do valor da hora de trabalho executado por voluntários, que não são diretamente pagos pela instituição, mas essa execução de atividades tem um valor. Esses cálculos são importantes porque muitas vezes os projetos exigem contrapartidas, ou seja, o financiador não paga, não arca com os custos de 100% do projeto. E muitas vezes as instituições não têm recursos de fontes financeiras próprias, mas podem estimar outras formas de valor que contribuem para o projeto e podem ser contadas como contrapartidas. O ponto central de maior dificuldade do orçamento é como fazer o orçamento. O elemento central é começar pelo que chamamos de uma memória de cálculo, ou seja, uma anotação de todos os elementos que serão necessários para a execução das ações previstas. Os custos de pessoal, os custos de material, os custos de aluguéis, se for o caso, os custos de obra, se for necessária algum tipo de remodelação, ou seja, a listagem de todos esses elementos, seguidos posteriormente de uma classificação conforme aqueles critérios que nós verificamos anteriormente, ou seja, uma vez apresentados os custos, é feita uma totalização e depois uma distinção entre as categorias para colocar em alguma forma de apresentação. Quando nós temos projetos relativamente simples, de valor pequeno, às vezes é possível fazer essa apresentação em algum tipo de tabela feito em programas de redação de textos como o Word. Em casos de projetos mais complexos, é necessário o auxílio de algum tipo de instrumento que ajude nos cálculos, e o instrumento mais comumente utilizado são as planilhas de cálculo, como o Excel, que facilitam as totalizações. Embora, frequentemente, construído o projeto a partir do preenchimento de uma planilha de Excel, muitas vezes se transforma essa planilha num formato de texto, transferindo para programas como o Word para a sua apresentação num texto escrito. Aqui nós temos um primeiro exemplo prático de um modelo de produção de orçamento. Isso é de um caso real, de um projeto, de um edital feito pela Coca-Cola do Brasil, em que o projeto era preenchido diretamente numa planilha de cálculo. A planilha, por sua vez, já previa a distribuição da execução dos recursos ao longo dos meses, fazendo a totalização final. Ou seja, na medida em que se preenche a planilha de cálculo, ele já gera a estruturação total do orçamento. Um outro exemplo, um pouco mais simplificado, é o modelo de apresentação de orçamento aqui do Fundo Municipal dos Direitos da Criança, de Porto Alegre, em que é feita uma classificação simplificada entre material de consumo, pessoal, serviços de terceiros e despesas de capital, equipamentos e material permanente. Essa simplificação se dá pelo fato de que, em geral, o volume de recursos é menor.
outro elemento fundamental na construção do projeto é a apresentação de um cronograma, que é a execução das ações desse projeto distribuída no tempo, o que permite, digamos, avaliar tanto o grau de complexidade dessas ações, como também a previsibilidade do que será necessário em cada momento para a execução do projeto. Nesse sentido, muitos projetos exigem o que nós chamamos de cronograma físico-financeiro, ou seja, em que esse cronograma não só prevê a distribuição das ações no texto, com uma lista de atividade com as suas respectivas datas ou o período que se prevê a sua execução, como também de um cronograma de desembolso, ou seja, qual o volume de recursos que será necessário ao longo do tempo para que haja uma previsibilidade do acesso a esses recursos, tendo em vista que, principalmente em projetos de grande porte e mais complexos, o recurso não é recebido de uma vez só. Ele é recebido aos poucos, mediante prestações periódicas de contas e de avaliação do cumprimento desse cronograma. Como nós apresentamos o cronograma? Bom, o cronograma basicamente tende a ser uma linha de tempo cujo tipo de distribuição depende muitas vezes da durabilidade do projeto. Ou seja, um projeto de curtíssimo prazo pode ter um cronograma baseado em dias. Um projeto de médio prazo terá eventualmente a sua apresentação em número de meses. Muitas vezes, quando o projeto é um projeto de natureza plurianual, é necessário não só distribuí-lo ao longo dos meses, mas também uma distribuição por anos. Nesse sentido, os dois instrumentos técnicos que nós falamos anteriormente, o uso de tabelas do Word ou do Excel, são formas que podem ser utilizadas para a construção de um cronograma, mas aí tanto na produção do projeto como depois no controle da execução, para projetos mais complexos é comum a utilização de diagramas de Gantt, que são formas de acompanhamento de forma visual das etapas do projeto, e aí nesse caso tendem a ser utilizados programas um pouco mais complexos, como o Project da Microsoft, embora também do ponto de vista de imagem pode ser utilizado softwares de tratamento de imagens como o Corel, e mesmo o Excel, com um pouco de habilidade, permite a construção de diagramas de Gantt. Aqui nós temos um exemplo simplificado de um cronograma em que são apresentados o número de meses, uma lista de atividades que depois é detalhada separadamente, tendo em vista que é difícil descrever numa pequena coluna atividades complexas, e a marcação do segmento do período previsto para a execução de cada uma dessas atividades. Aqui temos um exemplo de um diagrama de Gantt simplificado, em que as barras são um indicativo do tipo de ação e o tempo despendido, ou seja, as cores identificam diferentes tipos de ação no projeto, o tamanho da barra, a sua dispersão, e dessa forma é possível identificar a seriação e a periodicização de execução. Existem diagramas mais complexos, esse é um diagrama simplificado que indica como se pode apresentar o cronograma de uma maneira visual. O projeto, quando apresentado, frequentemente, além da proposta em si, exige a inclusão de documentos que são anexados a ele. Tipicamente, documentação da instituição que vai apresentar o projeto, como, por exemplo, estatutos, ata de eleição de diretoria, cartão de CNPJ, entre outros, que identifiquem a estrutura jurídica e os responsáveis pela instituição. Principalmente quando se trata de execução de recursos públicos, em geral são exigidos uma série de certidões negativas. A CND, a certidão negativa de recolhimento de encargos para o governo federal,
a certidão negativa de recolhimento de dívidas com o FGTS, certidões negativas em relação a dívidas trabalhistas ou certidões negativas em relação a tributos, entre outras, ou seja, que são indicativos da regularidade fiscal e da inexistência de passivos da instituição que está solicitando o recurso. Também é comum a exigência de declarações, que são documentos que, ao invés de pedir a comprovação de um fato, pedem que o responsável institucional faça uma declaração assumindo sob as penas da lei que ele cumpre determinados requisitos. Por exemplo, a declaração de que a instituição está com a regularidade contábil e segue as normas brasileiras de contabilidade, de que não utiliza mão de obra infantil, que tem capacidade de execução do objeto, entre outras, que são, digamos, eventualmente situações em que, se comprovado posteriormente que a informação não era fidedigna, o responsável que assinou essa declaração pode, digamos, ser punido e, de alguma forma, por outro lado, se parte da boa-fé ao utilizar a declaração, ao invés de solicitar, digamos, a existência de algum documento comprobatório daquele fato. E, finalmente, dependendo da natureza do projeto, é possível anexar imagens, fotos, vídeos, plantas, ou seja, dependendo da natureza do projeto, muitas vezes é preciso também colocar elementos visuais que complementam a informação do texto. Como atividades complementares, nós temos os textos de apoio disponibilizado. Conforme combinado, não serão solicitadas atividades extras. A responsabilidade, por enquanto, é de trabalharem em terminar as atividades anteriores e focarem-se na produção do projeto que discutiremos dentro de algumas semanas no segundo workshop. Por enquanto, obrigado e até a próxima aula.